nós vamos estudar o livro O Consolador, que é uma obra-prima do Espírito de Emmanuel, livro novo para vocês, a segunda vez que eu vou estudar ele com vocês. Novo assim, né? Esse livro é maravilhoso, altamente conhecido, mas para quem não conhece, O Consolador são perguntas e respostas no estilo do Livro dos Espíritos, e aí Emmanuel destrincha questões que foram propostas a ele de maneira, assim, maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, eu vou estudar com vocês as almas gêmeas. Será que tem esse negócio de alma gêmea? Não tem? Será que é exagero? Será que não é? Olha que legal. Para quem quer anotar, olha, O Consolador, a partir da pergunta 324, tá? De 324 em diante. O Consolador. Pergunta 324. E agora, hein? E agora, hein? Vamos lá. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Bem, somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado, e Deus considerou que o homem não devia ficar só. Opa! Vamos lá, nós vamos aquecer nosso estudo. Emmanuel é questionado. No texto sagrado, tem alguma coisa sobre a alma gêmea? Ou especulação? Aí Emmanuel fala, olha, realmente, nós temos que admitir, né, que está escrito lá na Bíblia, né, nos textos sagrados, não é na Bíblia só, nos textos sagrados, mas ele cita depois o Evangelho, a Bíblia, falando que realmente o homem não foi feito para viver só. Mas calma, não se precipita ainda não, né? Não quer dizer que você tem que viver com uma única pessoa específica para o resto da vida. Calma. Vamos continuar. 325. A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra? Resposta. O universo é o plano infinito que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado num suave mistério, assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra, no instituto dos trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo. Bem, a ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão do amor divino, finalidade profunda de todas as cogitações do ser no dédalo do destino. Traduzindo, existem almas afins, sim, irmãs, nós vamos entender o que é isso, sim, que podem reencarnar muitas vezes juntas, sim, mas essa ideia de que Deus criou um espírito, partiu em 10 partes, 50 partes, essas pessoas estão separadas, mundo afora, sabe aquela coisa que Platão trouxe? Não tem nada disso. O espírito é único, ele é indivisível. O espírito é o princípio inteligente do universo, você é um ser individual. Mas, por algum motivo, né, na lógica reencarnacionista que fez com que a gente se atraísse mutuamente, as afinidades foram sendo criadas. Aguenta aí que nós vamos chegar lá. Pergunta 326. A união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? O amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Eita, gente, profundo. Ó, vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando o livro foi publicado, houve uma certa polêmica de muita gente que não entendeu a proposta de Emmanuel. Muitas pessoas interpretaram que Emmanuel havia dito que existe alma gêmea, sim, e que essa alma gêmea seria exatamente isso, né? Um espírito, ele é criado, e aí, por algum motivo, Deus cria um outro espírito. Aí cada um tem uma teoria, ao mesmo tempo, à mesma hora, que se liga de maneira constante, e eles vão se procurar pelo universo. Aí vão se encontrar em alguma encarnação e só vão reencarnar juntos. Pronto. Ou seja, típico de amor platônico isso, né?
E aí nós temos no Livro dos Espíritos exatamente a fala de Allan Kardec, aliás, não é nem de Allan Kardec, é do Espírito de Verdade, trazendo o conceito real das almas gêmeas, que são almas irmãs, que são espíritos afins, que se afinizam. E foi isso que Emmanuel trouxe, né? Então muita gente confundiu e achando que a alma gêmea é uma alma assim. E, gente, vamos combinar, né? Não tem nada a ver. É só você pensar um pouquinho. Não faz sentido. Se Deus está nos ensinando a amar eternamente a humanidade, se ele nos colocasse para criar um vínculo único, veja, único, com um único ser, então isso seria um boicote à proposta de amar a humanidade. Por quê? Porque você, vamos supor, João e Maria, sempre João e Maria, né? Sempre os mesmos nomes. João é, abre aspas, a hipotética alma gêmea de Maria. Então eles teriam que reencarnar sempre juntos. E aí eu te pergunto, ué, não tem lei de causa e efeito? E quando por algum motivo João fosse ser filho de Maria? Ué, Maria, na outra encarnação, ia ter que casar com outro homem. E aí? Será que João ia aceitar isso? Entendeu? Na lógica humana, a gente envolve a alma gêmea como aquela coisa de posse, né? Eu e você somos juntos um para o outro, amor eterno. Esquece isso, gente. O amor universal é o amor real. O amor verdadeiro é o amor que nos conecta a todos os seres. É lógico, aí sim, aí a gente tem que colocar os pingos nos is. Durante as nossas existências, aí sim, o que acontece? Nós temos afinidades. É outra história, completamente diferente. Outra história. Nas nossas existências, nós temos afinidades. Você vai reencarnando. E, obviamente, de acordo com o patamar vibracional que a gente se encontra, você se afiniza a alguém. Não uma pessoa, mas às vezes várias. Amigos, né? Pessoas próximas. Você sabe disso. Você que é pai ou mãe, você não tem, às vezes, imagina, vamos supor que você tem vários filhos. Tem um filho que tem mais afinidade com você do que o outro. Não quer dizer que você ama mais a um do que o outro. Né? Um verdadeiro pai e mãe daria vida por qualquer um dos seus filhos, não tenho dúvida quanto a isso. Mas, em contrapartida, às vezes você vai ter mais afinidade com um do que você teria afinidade com o outro. Entende? E esse é um grande ponto. Então, as almas irmãs, do ponto de vista espiritual, são almas que estão, isso sim, convergindo para o mesmo ponto evolutivo e que muitas vezes se atraem, aí sim, isso é real, se atraem mutuamente. Claro, são grupos de amigos que vão se formando no decorrer dos milênios, no decorrer das existências. A gente desencarna, você vai para o mundo espiritual, e aquele que aqui você teve uma afinidade muito, muito grande, não tem aquelas pessoas que só da gente estar perto, seu coração vibra, você sente uma paz, uma alegria. Você não precisa sentir isso só com o seu marido ou sua esposa, não tem nada a ver. Você pode sentir isso com um filho teu, você pode sentir isso com um amigo seu, tá entendendo? Você não tem nenhuma relação conjugal, nenhuma. Mas você pode sentir, sabe, seu coração pulsando de uma maneira incrível. Você pode ter um amigo que é casado, uma amiga que é casada, e você não tem que desejar ele ou ela sexualmente para que você tenha, né, uma afinidade profunda. Então, assim, você tem almas irmãs. Então, sob esse aspecto, né, quem que seriam, abre aspas, as almas gêmeas? Não uma alma que é gêmea, sabe? Metade da laranja. Lembra da música do Fábio Júnior? Como é que é? E a divina alma gêmea bate o coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Não, gente, isso é um amor platônico. Eu não tô... É sério isso. Em Platão, a gente tem esse conceito daquele amor muitas vezes inacessível. Então, daí vem esse conceito do amor platônico, que é um amor muito bonito, mas ele é muito romantizado, né? Então, na realidade, você tem almas profundamente afins. E aí é lógico, à medida que a reencarnação vai acontecendo, essas almas se vinculam de maneira profunda. E, naturalmente, elas podem, aí começa a lei divina a atuar, reencarnarem muito mais próximas umas com as outras por causa das escolhas espirituais que fizeram. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, entendeu? Não tem como você generalizar. Por exemplo, olha, alguém citou aqui Lívia, né? A história de Lívia com Emmanuel, né? Como Públio Lentulus, sem dúvida. Mas olha que interessante, são almas profundamente afins. Mas Emmanuel nunca disse, Lívia é minha alma gêmea, eu estarei ao lado dela e só única e exclusivamente dela, e ela só estará única e exclusivamente comigo, e eu não tenho como amar mais ninguém como eu amo. Não existe isso, Emmanuel nunca falou isso. Nunca. Ele simplesmente viveu uma existência complicadíssima como um senador na época de Jesus,
Lívia desencarna, um espírito muito mais evoluído que ele, que era esposa dele, ela vai para os páramos espirituais superiores, extremamente amorosa, doce, generosa, e naturalmente velando por ele como qualquer espírito nobre e doce faria, ainda mais amando o marido, né, como ela assim o amava, apesar de toda a loucura que aconteceu. Leia o livro há 2000 anos, ele conta essa história. Né? Então, assim, a gente ouve sempre falar, Lívia foi e Emmanuel ficou. E aí ele reencarna 50 anos depois, né, como escravo na história, ele conta essa história, e depois dá seguimento. Mas Lívia é um espírito que tem o quê? A sua individualidade. O Emmanuel também. Assim como o João, o Pedro, o Joaquim. Entende? Então, e aí? Então, vamos lá. Ó, vou criar uma situação aqui. Então, imagina só. Se Emmanuel tivesse que ser a alma gêmea de Lívia, muitas pessoas falam que Emmanuel é a alma gêmea de Chico Xavier. E aí? Entendeu? Né? Emmanuel, quando está no mundo espiritual, o Chico está encarnado. Então, Emmanuel reencarnou, o Chico desencarnou, vai auxiliá-lo. E complicou. Então, agora a alma gêmea é Chico e Emmanuel. Então, pronto, então Lívia não pode mais entrar. Peraí, mas e o Chico não tem o direito de ter outras afinidades também? Está entendendo como isso impacta? Então, assim, é diferente. Existem almas irmãs, é outra história. E aí, sim, as almas irmãs, elas caminham juntas. E, num grupo de almas irmãs, pelo nível de conexão espiritual que existe entre alguns seres, de acordo com o que a providência divina entender que é melhor, você pode ter, sim, dois espíritos que retornem juntos uma, duas, três vezes, talvez mais, por um propósito específico. Mas sempre o foco geral é o amor universal, é o que Emmanuel traz, é o que está no Livro dos Espíritos, é o que a espiritualidade superior nos oferece. Né? Então, assim, eu sei que muita gente se decepciona com isso, é engraçado, né? Tem pessoas que têm a necessidade de acreditar nesse amor exclusivo, principalmente quem é ciumento. Eu não sei de vocês que estão aqui assistindo o Evangelho agora com a gente, quem que é ciumento. Mas uma coisa é certa, eu tenho certeza absoluta, se você é uma dessas pessoas mais possessivas, mais ciumentas, essa ideia incomoda. Por quê? Porque é lógico, o ciumento, ele quer acreditar, vamos supor uma mulher ciumenta, ela quer acreditar que o marido dela, ou a companheira dela, se for uma relação homossexual, é dela. E na próxima existência vai ser ela. E daqui a duas tem que ser ela. É ciúme, é posse. Isso não é amor, desculpa, mas isso é apego. E vice-versa. O cara que é ciumento, imagina um cara ciumento, ele quer acreditar, se ele acredita em reencarnação, que na próxima existência é óbvio que tem que ser ela. Então tem que estar uma gêmea sim, né? Minha esposa, se é uma relação homossexual, claro que tem que ser ele, porque eu amo né? Eu amo ele, então tem que ser ele. Então o que acontece, gente? A gente acaba se deixando levar por um sentimento muito mais ligado à matéria do que necessariamente por uma questão de bom senso espiritual, né? Então, por isso que eu brinquei no início. Muitos de vocês chegaram agora, mas no início, assim que eu abri o evangelho, eu perguntei, será que tem alma gêmea ou alma tribufu? Eita, meus amigos! Será que tem alma gêmea ou alma tribufu? Me conta. Como é que isso funciona? Gente, só para poder entender, né? Quando a gente brinca, né? O que é o nosso tribufuzinho? O nosso tribufuzinho é aquela pessoa que a gente ama, a gente quer bem, mas é extremamente difícil, gera conflito, é complicado, mas você ama esse ser. De novo, pode ser um amigo, um colega de trabalho, normalmente é parente, né? Via de regra, os tribufus da nossa vida são parentes, ou marido e esposa. Mas não necessariamente o teu tribufu, que é o vínculo de relacionamento que você atraiu agora e ele te atraiu também, significa que tem que ter, né, a alma gêmea. Aliás, provavelmente não é, né, necessariamente, porque o conflito é tão grande. Você está exercitando o teu amor universal. Percebe? Eu te pergunto, quer dizer que porque você não tem afinidade com o tribufuzinho, que você não possa construir um vínculo de afinidade? Não faz sentido. O amor seria limitado se pensasse assim, entendeu? Então, gente, o amor verdadeiro, o amor que o Cristo nos ensinou, é um amor universal. É o amor que abraça todos. A gente aprende a entender que aquele que cruza o nosso caminho, vamos falar da questão afetiva, que é o que pega mais muita gente, né? Que cruza o nosso caminho, que a gente tem afinidade, às vezes você vai ter um relacionamento amoroso profundo, né? Fulano fala, é o grande amor da minha vida. Não necessariamente é só essa pessoa. Vou te dar um exemplo. Você é um ser que já reencarnou diversas vezes. Será que você só teve um relacionamento profundo de amor e afeto com teu marido atual? É agora, hein? Com tua esposa atual? Será que não pode haver no mundo espiritual
em um outro lugar, um outro espírito com o qual, em alguma existência anterior, você tenha tido uma relação afetiva profunda no papel de marido e mulher. Vamos pegar uma questão tradicional, tá? Tradicional. Marido e mulher, ou que seja, uma relação homossexual, não importa, mas eu falo assim, de maneira profunda. De repente está em outro lugar. E aí? Isso quer dizer o quê? Aí agora você tem essa pessoa e quando desencarna, você está entendendo? Cada caso é um caso. As pessoas não param para poder pensar. Cada caso é um caso. Existem as afinidades, com certeza, isso é um fato. Isso é claro que você tem a sua afinidade. Né? Então tome cuidado para você não evoluir para o conceito de amor-apego. É diferente. Então, assim, é muito legal para escrever livro, fazer filme, Alma Gêmea, Cupido, né, filosofia grega, mitologia grega, né, ajudou a eternizar esses conceitos, é muito bonito, é muito legal, mas quando a gente usa um mínimo de bom senso, que a gente aprende com a proposta do amor universal, a gente entende exatamente o que existem afinidades. E eu vou lhe dizer mais, muitas vezes, abre aspas, a alma gêmea pode ser seu pai, que na verdade não seria alma gêmea, né? Seria uma alma muito afim. Pode ser sua mãe, sua tia. Você fala, gente, eu tenho uma afinidade com aquela minha tia, eu não sei explicar, ela é tia, mas é tão bom estar perto dela, ou do meu tio, ou do meu primo, entendeu? Com fulano. Aí você passa 20, 30 anos, sabe, aquela coisa gostosa. E tem outras pessoas também. Então, assim, a gente está aprendendo a evoluir nesse caminho, né? Porque, repito, nosso apego dói. O apego que é posse, e você chama de amor. Não, é tipo filho. É meu filho. Não é não, gente. É que nem fala Gibran, Khalil Gibran, no famoso livro O Profeta. Teus filhos são como flechas lançadas ao vento. Teus filhos não são teus filhos. Filho é filho de Deus. Deus empresta para a gente, momentaneamente nessa existência, filho. É a mesma coisa, é meu marido. Não, nessa existência, ele está seu marido. É minha esposa. Não, nessa existência está sua esposa. Nada impede que numa próxima existência possa ser assim também. Cada caso é um caso, lógico. Mas daí você achar que sempre tem que ser assim, porque eternamente vai ser assim, é só a gente usar um pouquinho de bom senso. E Emmanuel nos ajuda a auxiliar, né? E Allan Kardec nos auxilia a entender também, e a gente entende o amor universal. Não é verdade? Eita, meus amigos, profundo, profundo. Mas ainda tem gente falando, não sei qual é a minha, mas não tem alma gêmea, eu queria. O povo ainda está perguntando, né? Eu não estou procurando a minha alma gêmea. Não tem alma gêmea. Deixa eu deixar isso bem claro, né? Porque senão tem gente que vai alucinar. Não tem uma alma gêmea. É isso que nós estamos dizendo aqui, baseado em tudo que se conhece. Existem almas afins, é plural, almas afins. Vamos lá, outro exemplo, para não faltar argumento para você. Imagina uma freira. Gente, quantas freiras tem no mundo? Ela não casa, ela não tem relacionamento afetivo, ela escolheu casar com Jesus, tanto que ela vive com aliança. Literalmente, a aliança é o casamento simbólico com Cristo, com a proposta da caridade. Quer dizer, então, que uma freira, uma irmã de caridade, não pode ter almas gêmeas? Não necessariamente, não. Ela pode ter uma pessoa maravilhosa que ela se afinize. Entendeu? Uma colega, uma irmã, sabe? Pode ter um ambiente, mas não vai ter relacionamento sexual nenhum. São afinidades. Mesma coisa acontece, né, com párocos de todos os outros lugares. É o amor, gente. É o amor que liberta, né? É o amor que nos conecta. São almas afins. Almas afins tem. Ou almas irmãs, que é um sinônimo de almas afins. Né? E às vezes, quando duas. Aí sim, daí vem o mito. O mito vem disso. Quando duas almas muito afins, presta atenção nisso, quando duas almas muito afins se relacionam, é claro que elas vão se dar muito bem. Claro, na vida afetiva, porque são afins. Mas a gente sabe que no planeta Terra ainda não é regra. A maioria dos casamentos na Terra ainda se dão por prova e expiação do que por afinidade pura. No mundo de regeneração, isso vai invertendo. Mas enquanto ainda na Terra, nesse patamar atual, a maioria dos casamentos ou relacionamentos profundos ainda é pela questão probatória, não pela afinidade pura e real. Então, obviamente, quando há esse relacionamento de duas almas que são muito afins, gente, é leve, elas se respeitam, elas se gostam demais, mas elas se gostariam em qualquer papel, entende isso?
Se elas tivessem reencarnado como irmãs, elas iam se gostar. Se ela tivesse reencarnado essas duas almas como pai e filho, elas iam se gostar, se amar. Se tivessem reencarnado como amigas, seriam melhores ou grandes amigas. Mas, nesse momento, reencarnaram como homem e mulher. Ou, enfim, no relacionamento que seja afim. Tá entendendo? Então, lógico que para o mundo vai para, meu Deus, é alma gêmea. Não, fulano e Beltrano, mas ficaram casados 50 anos, se deram bem demais e tal. Graças a Deus. Mas poderiam ter sido 50 anos os melhores amigos. Entendeu? Podiam ser duas irmãs com 75 anos cada uma, se amando mutuamente. Vocês estão entendendo o conceito? Então, a gente é que segmenta que a alma gêmea tem que ser na vida afetiva só, e é apenas um criado para o outro, e é propriedade. Pum, como se fosse um selo, né? Meu, é minha. Gente. Gente. Eita, meus amigos!